Tem uma coisa que me deixa muito bem, ouvir história, ouvir história. Tem uma coisa que me deixa muito bem, ouvir história, ouvir história. 1, 2, 3, vai começar. A história de hoje nos fala sobre a tristeza. Você já se sentiu triste alguma vez? Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Era uma vez 3 amigos musicais. O seu violão, o seu pandeiro e a dona flauta. Esses 3 amigos musicais adoravam visitar as salas das crianças, porque sabiam que as crianças adoravam ouvir diferentes sons. Elas gostavam de experimentar possibilidades e isso deixava os instrumentos musicais animados, porque eles gostavam de uma boa festa. Mas hoje, esses 3 amigos musicais iriam visitar uma sala muito descuidada. As crianças de lá não cuidavam do ambiente e muito menos dos materiais que as professoras ofereciam para explorar. Elas não eram cuidadosas. O que será que vai acontecer? Chegando lá, a professora, toda animada com os 3 amigos musicais, foi começar a falar para as crianças de como seria desenvolvido o trabalho naquele dia. Mal a professora terminou a sua fala, as crianças avançaram pegando os instrumentos musicais de suas mãos. Oh, não! Pois é. E puxa a flauta dali, puxa pandeiro de cá, de repente se ouve um som. Bang! Que barulho será esse? Oh, não! Todas as crianças ficaram em silêncio e de repente começaram a ouvir um outro som. Era o seu violão que tinha tido suas cordas arrebentadas pelas mãos das crianças. E agora? Nesse momento, Marcos se lembrou de um momento muito triste que teve em sua vida. Ele foi chegando mais perto do seu violão e falou assim: "Sabe, crianças, um dia eu também fiquei triste como o seu violão. Um dia a minha bola de futebol preferida estourou e eu fiquei muito triste. O seu violão continuava a chorar sem saber o que faria sem o som maravilhoso de suas cordas. Mas então aproximou-se dele a Joana. A Joana também resolveu compartilhar de um dia que teve muita tristeza em seu coração. Ela lembrou que foi brincar no parque e esqueceu sua boneca. Aquele dia foi um dia muito triste para Joana. Ela também chorou muito. Nesse momento, Luan foi entrando no meio da conversa e falou: "Sabe, gente, eu também já participei de um dia muito triste. Em um dia muito, muito triste mesmo, sabe o que aconteceu? O meu cachorrinho Tom fugiu de casa e nunca mais voltou. Oh, não! Que tristeza! Mas a maior tristeza de todas foi compartilhada pela Júlia. A Júlia chegou assim, cabisbaixa, e falou que ela perdeu o sorriso no rosto, a vontade de sorrir e ser alegre, quando a sua mãe ficou doente. Sua mãe ficou doente e não melhorou. Era câncer e a mãe dela veio a falecer. Foi uma perda enorme
e trouxe muita tristeza ao coração. Nesse momento, todas as crianças sentiram uma tristeza profunda em seu coração e começaram a chorar. Depois de chorarem e se abraçarem muito, perceberam que não deveriam ter feito aquela atitude. Não cuidar das coisas, nem dos outros. Que coisa ruim que eles fizeram. Então, tiveram uma ideia. Resolveram se unir. Juntaram as moedinhas que cada um tinha guardado e compraram novas cordas para o seu violão. A professora então pôde colocar essas cordas novas. Seu violão ficou imensamente feliz por poder novamente ecoar seu som. E com o som do seu violão, do seu pandeiro e de sua flauta, as crianças até resolveram fazer uma festa. E todo aquele momento de tristeza e dor trouxe um grande aprendizado. Agora, elas aprenderam que é necessário cuidar daquilo e de quem nós amamos. Essa história, que fala sobre tristeza, tem muito a nos ensinar, não é verdade? É uma história que eu aposto que as crianças vão gostar. E para ela eu também preparei 5 atividades estruturadas. Então, partindo dessa contação, você vai poder aí puxar vários ganchos interessantes. A primeira atividade que eu elaborei se chama Experimentando Sons do Corpo. A professora, então, vai convidar as crianças para poder fazer experiências com o corpo e descobrir quais sons é possível que o nosso corpo emita. Então, nós vamos experimentar sons com as mãos, com os pés, com a boca. E será que tem outras possibilidades? Será que podemos bater na barriga? Será que o nosso sovaco possui um som? Então, as crianças e a professora vão experimentar diversas possibilidades. Depois desse momento de descontração, a professora convidará as crianças para ouvirem uma canção que fala exatamente sobre isso, sobre os sons do nosso corpo. Depois que as crianças apreciarem essa canção, será muito interessante que a professora convide as crianças para fazer os comandos da canção. E assim todas poderão brincar ao som dessa canção. Em seguida, nós temos uma atividade muito importante que pode mexer aí com o coração e as emoções das nossas crianças. Eu sugiro que você leve as crianças, depois desse momento de descontração da música, ao banheiro para lavar o rosto, fazer xixi. Beber uma água também é importante. E convide as crianças a se olharem no espelho. Se você não tem um espelho portátil que você possa levar para sua sala, use mesmo o espelho do banheiro. Mas é muito importante que você convide as crianças a se perceberem, notarem suas características, observarem a cor dos seus olhos, o formato do seu nariz, a cor dos seus cabelos, de sua pele. Depois, você em roda poderá conversar sobre as nossas diferenças. Caiu! As nossas diferenças. Nós temos muitas diferenças, não é verdade? Exatamente. Mas essas diferenças não nos tornam pessoas ruins. Pelo contrário, nos torna pessoas maravilhosas. Essas diferenças nos fazem ser quem somos. E as diferenças podem completar uns aos outros. E é isso que eu te convido a conversar em roda com as suas crianças.
Partimos aí então para a segunda atividade estruturada, que tem como tema cuidando do ambiente em que vivemos. Durante a história, aquelas crianças não queriam, não cuidavam do ambiente e nem dos materiais que haviam naquele ambiente, não é verdade? Então vamos aproveitar isso e vamos conversar sobre este tema. Como é que a gente vai conversar? A professora vai trazer previamente algumas figuras, imagens de ambientes naturais e ambientes modificados. Ambientes naturais são aqueles que nunca tiveram a mão do homem, né? São ambientes como florestas, como mar e ambientes naturais. E as segundas imagens terão relação com a movimentação, a mão do homem no ambiente. Desmatamento, a construção de casas e prédios. Então, são ambientes que foram modificados pela ação humana. E você vai, então, puxar uma conversa com as crianças sobre como essa ação foi ruim para a natureza e para as próprias pessoas. O que isso trouxe de ruim, né? Depois dessa conversa, você vai perguntar para as crianças como nós podemos preservar o ambiente no qual estamos inseridos. Como nós podemos preservar o ambiente da nossa própria sala de aula? Como nós podemos preservar o ambiente da escola? Como nós podemos preservar o ambiente da nossa casa? Como nós vamos cuidar para que isso não se perca, não se acabe, para que essa tristeza da perda não chegue ao nosso coração? É necessário cuidar, né, para que tenhamos no futuro. E é isso que você vai ensinar aí para suas crianças. Na terceira atividade estruturada proposta, eu te convido a trabalhar então com o nome dos instrumentos. A professora fará uma lista com as crianças, pedirá para que elas vão falando os instrumentos que elas conhecem. Então ela vai escrever no quadro violão, flauta, pandeiro, gaita. E aí você vai anotando todos os instrumentos. É interessante também que posteriormente você faça uma pesquisa, mande uma pesquisa para casa para que as crianças possam conhecer novos instrumentos. Será um momento de descoberta muito legal. Com essa lista feita na sua sala de aula, lá no quadro, você vai então propor que as crianças escolham, ou você mesmo pode escolher 5 desses instrumentos e vai escrever bem grande no quadro e vai pedir para que elas reproduzam essa escrita com as letras móveis. Essa escrita será espontânea, então as crianças verão e tentarão reproduzir da forma, do jeitinho que elas conseguirem a escrita dessas palavras. Essa atividade eu já fiz na minha sala de aula e para ter um registro, eu tirei fotos. Então, eu fui tirando as fotos das escritas das crianças. Foi uma atividade muito bacana. A quarta atividade se chama espelho. Essa atividade você vai explicar para as crianças que a turma será dividida em duplas. Cada dupla deverá ficar de frente uma para a outra. Um será o espelho e o outro o comandante. O espelho deve imitar o comandante. Então, se o comandante balançar a cabeça, o espelho balançará a cabeça também. Se o comandante esticar os braços, o espelho deverá esticar os braços também. Deixe 5 minutos assim e depois troque. Quem foi o espelho será o comandante, quem foi o comandante será o espelho. Mais 5 minutos nessa atividade. Depois você pode promover a reflexão. Será que é legal imitar as pessoas? Será que nós gostamos de ser imitados? Qual emoção você sentiu nessa atividade? É um momento para conversa e abertura aí dos corações dessas crianças para que você possa entender um pouco mais dos seus alunos. A última atividade se chama Que emoção essa música me traz? Você escolherá previamente algumas canções.
Preste bem atenção para escolher canções que tragam as emoções à tona. Por exemplo, escolha músicas que promovam a alegria, músicas que tragam um sentimento de tristezas, que sejam mais lentas, melancólicas, músicas que acelerem o coração, trazendo uma sensação de suspense ou medo. Escolha essas músicas com diferentes emoções e passe para suas crianças em sala de aula. Durante cada uma dessas canções, que é preferível que sejam canções somente com sons, sem a letra, sem ser cantado, para que a criança possa refletir melhor, para a criança se envolver mais, né? Então essas músicas só com a parte instrumental você vai colocar e vai pedir para que as crianças expressem com o seu corpo e com as suas expressões faciais as emoções que estão sentindo ao ouvir essas canções. Depois de experimentarem todas essas canções, as crianças farão uma votação da música preferida da turma. Depois que escolherem a música preferida, a professora convidará as crianças para se assentarem no momento mais tranquilo e, ao som da música escolhida da turma, elas farão um desenho. Que emoção que essa música te traz? Elas vão colocar através do desenho essas emoções. Eu espero que você esteja amando as dicas que eu estou passando para você, que seja muito útil na sua sala de aula. Não esqueça de me dar o feedback. Ele é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Um grande beijo e até a próxima aula.